Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelar, mais um encontro aqui pelo canal, a nossa live das 12, hoje com o principiante espírita, o espiritismo em sua mais simples expressão. O nosso tema, resumo do ensino dos espíritos, reencarnação e lei do progresso. Estaremos tratando dos itens 12, 13 e 14, pedindo a você que, se quiser e puder, faça uma assinatura solidária na nossa página e também perguntas, sugestões e críticas pelo nosso Fale Conosco, e estamos lá no Facebook, você também nos encontra no Facebook. Vamos então, trazendo o Laurinho aqui para dar o seu bom dia, boa tarde e boa noite, porque esse programa é gravado, mas vai ao ar todas as terças às 12 horas. Lauro Rodrigues. Beto Ramos, tudo de bom aí com você? Espero que sim, espero que seja também todos e todas bem, com muita saúde, com muita paz. E vamos para o estudo, né? Então, que os bons espíritos possam nos ajudar sempre, Beto. Assim seja, Laurinho. Vamos lá para o nosso compartilhamento. Vamos ler em bloco os itens 12, 13 e 14 da obra O Espiritismo em sua mais simples expressão. O aperfeiçoamento do espírito é fruto de seu próprio esforço, não lhe sendo possível, em uma única existência corporal, adquirir todas as qualidades morais e intelectuais que o devem levar à sua meta. Ele o consegue através de uma série de existências, em cada uma das quais avança alguns passos na senda do progresso. Em cada existência corporal, o espírito deve desempenhar uma tarefa, de acordo com seu adiantamento. Quanto mais dura e difícil ela for, maior o seu merecimento em se desincumbir dela. Desse modo, cada encarnação é uma prova que o aproxima de sua meta. O número de encarnações é indeterminado, depende da vontade do espírito diminuí-lo, trabalhando ativamente pelo seu aperfeiçoamento moral, assim como depende da vontade do operário terminar um trabalho em um prazo mais ou menos longo. Item 14. Quando uma encarnação é mal utilizada, se torna sem proveito para o espírito, que terá de recomeçá-la em condições mais ou menos penosas devido à sua negligência e má vontade. É como durante a vida, quando se fica sujeito a fazer no dia seguinte o que se deixou de fazer hoje, ou quando se tem de refazer um trabalho mal feito. Passo para você, Lauro Rodrigues. Beto, temos aí um princípio, né? E é o princípio, ao meu sentir, o principal, porque é a partir disso que nós vamos construir a nossa ciência. A reencarnação, a comunicação, a partir das explicações dos espíritos, vamos, por assim dizer, destruir dogmas, ou pelo menos não aceitá-los, né? A ideia de que o espírito, criado perfeito, mas por seu erro, sua rebeldia para com Deus, ele é punido com a encarnação, e se ele continua errando, a reencarnação, e cada vez mais em condições pior. Tudo isso nós vamos compreender aqui na doutrina espírita, que a reencarnação, o progresso do espírito, não se dá em uma única existência. O progresso do espírito se dá em várias e múltiplas, e assim, centenas e centenas de existências, para que ele consiga atingir o objetivo no qual é proposto por Deus, que é a perfeição relativa do espírito, o estado de pureza da alma. E pela sua persistência, então, no mal, ou dando valor à sua imperfeição, é claro que ele retarda esse progresso. E só depende dele. Deus não está punindo ninguém, Deus não está culpando ninguém, Deus não está se dirigindo, apontando o dedo para alguns ou para alguém. Não, é um processo de autonomia do espírito. Então, o espírito é criado simples e ignorante,
com todas as condições para iniciar o desenvolvimento da sua inteligência, logo, com esse desenvolvimento, ele começa a ter um entendimento do que é o bem e o que é o mal, logo inicia-se a sua responsabilidade moral, e assim ele começa a sua caminhada a partir desse ponto de entender o que é o bem e o mal. Então, nós vamos perceber que o espírito, pelo seu esforço, chega ao objetivo final. Demora? Aí vai depender de cada um, da força de vontade de cada um, para abreviar ou prolongar isso. E a cada existência, como, né, está dito aqui, é o seguinte: a cada uma nova existência que o espírito renitente, na sua imperfeição, é claro que para ele se torna mais penoso. Quanto mais ele persiste nos vícios, muito mais as consequências disso desagradáveis, porque ele vai gerando para ele um sofrimento que vai virando aquela bola de neve, até que um dia ele se satura, ele cansa de sofrer e ele quer, então, reparar isso. A reparação nada mais é do que superar aquela imperfeição agindo no bem. Agindo no bem é o bem de todos para todos, enfim, é a virtude maior que nós precisamos entender, que é o amor. Beto Ramos. Vamos lá, Laurinho. Quero fazer aqui, então, uma reflexão nesse resumo do Kardec. Quantas informações ele traz aqui para a gente meditar. Quando ele começa lá no texto dizendo que o aperfeiçoamento do espírito é fruto de seu próprio esforço, não lhe sendo possível uma existência adquirir todas as qualidades morais e intelectuais, deve levar à sua meta, ele nos envia, ao menos parece, questão 132 do Livro dos Espíritos, que vai dizer qual é a finalidade da encarnação, cujo objetivo, ou a meta, é que o espírito chegue à perfeição. Aí depende do modo que o espírito vai encarar essa nova existência. Aí ele vai dizer, ele consegue chegar nessa meta através de uma série de existências. Então, uma série de existências. Questão 166. Por quê? Porque a pergunta é assim, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como ela acaba de depurar-se? Eles vão dizer, submetendo-se a uma nova prova. Então, questão 166. E ele finaliza dizendo, em cada uma das quais avança alguns passos na senda do progresso. E aí, lei do progresso, item 776, ou questão 776 e seguintes do Livro dos Espíritos. Em cada existência corporal, o espírito deve desempenhar uma tarefa de acordo com o seu adiantamento. Ah, mas como é que funciona isso, Lauren? Essa história aí de cada existência eu desempenhar uma tarefa, né? Escolha das provas, item 5, vida espírita, livro 2º, capítulo 6. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus que lhe impõe tribulações como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus por conta das leis naturais. Por quê? Ele que estabeleceu todas as leis do universo. Perguntareis agora por que faz uma coisa ou outra? Deus deu ao espírito a liberdade de escolha, para que ele assuma toda a responsabilidade dos seus atos, bem como das consequências. Então, um resuminho bem interessante, né, Laurinho? E aí teria mais, né? Porque questão 262 e 262A. O simples e ignorante ele é conduzido enquanto ele é simples e ignorante. Quando ele começa a adquirir conhecimento, ele vai sendo deixado à sua livre escolha. E quando algum desses endurece no meio do caminho, não se lhe é imposto nada. Leva-se ele para algo que lhe seja proveitoso, para que ele possa escolher, né? Para ele fazer uma escolha melhor, né? Então, são resuminhos aí que a gente teria para poder meditar, né? Com
com essa exposição aqui no Espiritismo em sua mais simples expressão. No mais, né, quando uma encarnação é mal utilizada, ele vai ter a possibilidade de nova encarnação. Por quê, né, Laura? Questão 262A. Deus não apressa a expiação, Deus sabe esperar. Então, vai recomeçar para que ele possa atingir a sua meta, conforme a gente falou nas questões 132, 166, 776, passando pela escolha 258. Então, seriam essas as minhas considerações, Laura. Queria devolver para você aí para falar algo mais, ou a gente, então, encerrar esse nosso encontro, você que decide aí. Não, para mim está ótimo e só quero, né, nós estamos aqui trabalhando aqui resumidamente, como foi dito lá no início, um dos principais princípios da doutrina espírita. E esse tem que ficar bem claro, porque é esse princípio que vai explicar, somente esse princípio explica todas as anomalias da vida terrena. Não tem outra forma. A encarnação e as suas sucessivas encarnações ou reencarnações, como queira. Então, é um princípio que necessita ser estudado com profundidade. Beto, obrigado, foi muito bom. Eu que agradeço, Laurinho. Nesse encontro aqui, a gente precisa lembrar que nos itens 12, 13 e 14, né, além do que a gente já falou aqui, o Kardec fala da teoria moral do Espiritismo, fala do livre-arbítrio e da autonomia, né, e que o Espírito, ele é o artífice do seu destino, do seu futuro. Está nas mãos dele, né, se aperfeiçoar. Portanto, então, hoje nós falamos aí sobre reencarnação e lei do progresso, lendo os itens 12, 13 e 14 do resumo Espiritismo em sua mais simples expressão, esperando encontrar a todos e todas num próximo vídeo. Né, Laurinho? Até lá!